Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O tema da mensagem: vigiai e orai. Jesus, ele celebra a última ceia, e ele chama 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para subir no Getsêmani, um monte. E naquele lugar, Jesus deixa bem claro: chegou a hora que eu vou me entregar voluntariamente à morte de cruz, mas eu vou me preparar para esse momento. E Jesus fala para os seus 3 discípulos mais próximos: vigiai e orai, intercedei por mim, porque chegou o momento da grande batalha. E a Bíblia fala que Jesus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus atributos de Deus, e como homem, ele sente aquele momento de dor, a opressão, a batalha na alma é travada, que ele foi tomado por medo, por angústia, por peso espiritual tão grande, que ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. 3 vezes, com muita intensidade, ele ora a noite toda, mas ele se rende à vontade soberana do Pai. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E ele, quando chega agora próximo dos seus discípulos, ele percebe que os seus discípulos estavam dormindo, um sono arrebatador, e Jesus acorda e diz: homens, vocês não puderam orar nem 1 hora? Vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento, Jesus, ele traz uma exortação para os discípulos e aplica para nós esta palavra, que nós devemos orar sempre, mas a ordem é: vigiai e orai, porque você não sabe a hora da grande batalha que você vai travar. Você não sabe que momento o inimigo vai se levantar com toda a sua força. Os discípulos estavam tão distraídos, não entendiam que aquele momento era a hora de Jesus se entregar à morte de cruz, que eles foram arrebatados pelo sono, a opressão era tão grande. Mas eu quero trazer algumas aplicações para nós. O que significa? Porque Jesus exortou a igreja do Senhor: vigiai e orai. Primeira verdade eu quero compartilhar com vocês, a primeira verdade, porque nós estamos numa grande batalha espiritual. Por que devemos vigiar e orar? Porque nós estamos numa grande batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12 está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. Nós temos, na verdade, 3 grandes batalhas: a nossa carne, o mundo e o diabo. E nós temos que estar nessa atitude, como um soldado vigilante, vigiando, atento. E vigiar significa patrulhamento, precaução, estar atento, atenção, cautela, sóbrio, a mente sóbria, ficar atento, ficar esperto a todos os movimentos, porque você não sabe que hora que o inimigo vai se levantar. Então eu vejo aqui esta verdade que o apóstolo Paulo nos exorta: a nossa luta é espiritual, é contra forças espirituais, demônios inteligentes, forças malignas, inteligentes, que a Bíblia fala
1 Pedro 5, verso 8: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando como te destruir. Então nós temos que estar sóbrios, vigilantes e orando sem cessar, porque o inimigo está ao derredor, você não está vendo, mas ele é um inimigo espiritual, uma força espiritual, que ele age. A função dele é roubar, matar e destruir. Então nós temos que estar atento, não dar lugar ao diabo, vigiar e orar, para que a gente não caia em armadilha do diabo. Tiago capítulo 4, verso 7 fala assim: sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Segunda verdade que eu vejo aqui, porque Jesus nos exorta, vigiai e orai, para que você possa vencer as tentações do inimigo. Jesus, quando começou o ministério, em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo de Deus impeliu Jesus até ao monte, para jejuar 40 dias, e nesses 40 dias, certamente Satanás se apresenta no último dia. Jesus estava com fome, Jesus estava solitário, sua alma estava em frangalho, e Satanás questiona, dizendo: se tu és o Filho de Deus, aqui há uma pedra, prove, transforma essa pedra em pão, porque você está com fome. E Jesus responde a Satanás: não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Satanás veio com 3 propostas e Jesus venceu com a palavra. E a Bíblia fala que Jesus venceu com a palavra e Satanás foi embora e os anjos vieram servir a Jesus. Agora Jesus está no Getsemane, que significa prensa de azeite. Naquele momento Jesus estava sentindo prensado, que saiu sangue. Houve uma mistura de suor com sangue. Ele chegou ao ponto de ter um colapso, de ter um infarto, porque chegou o auge do sofrimento, a dor, o medo, a angústia. Lá vemos a perfeita humanidade, Jesus 100% homem, ele tinha que sentir o que o homem sente, a dor, o medo, a solidão, porque na mente dele, ele sabia, a morte de cruz era uma morte horrível que o aguardava, desprezo, a humilhação, a vergonha, ser crucificado nu. Naquele momento Jesus sentiu o antegosto do sofrimento e a sua alma foi tomada por angústia, por medo, que ele disse: Senhor, meu Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Jesus venceu aquela grande tentação, agora não com a palavra, mas com renúncia. Seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer falar para mim e para você? Você está passando por um momento de luta, momento de grande pressão. Você está na prensa de azeite, no Getsemane. Você vai vencer esse momento difícil com renúncia. Não retroceda. Permaneça firme nesta luta. Permaneça firme nesse monte, nesse momento difícil a qual você está enfrentando. Permaneça firme. Porque, amados, a renúncia tem que fazer parte da nossa vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque nesse momento de luta o diabo fala: desista, Deus não está nem aí. Se Deus te amasse, por que está permitindo isso?
permaneça firme, porque os planos de Deus para a sua vida são planos maravilhosos. Você pode não entender no primeiro momento, mas saiba que tudo vai colaborar para o teu bem. As lutas, as provas, as pressões vão gerar caráter na sua vida. Morte do eu. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, vai produzir fruto, e você vai produzir fruto, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Por isso, amados, vigiai e orai, para você não fugir da luta. Permaneça firme, porque é Deus que vai te dar a vitória. Mas não recue, não desista, vá até o fim. Como está escrito, uma canção muito bonita, a letra fala assim: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Que você, meu querido, permaneça firme na fé. E eu vejo também, porque Jesus nos exorta a vigiar e orar, para que as tuas palavras sejam palavras de bênção e não de maldição. Saiba que as palavras podem trazer um ferimento, pode acabar um casamento. Palavras ditas com raiva, com ódio, traz consequências muitas vezes na vida dos filhos, na vida da esposa. Momento de ira, um momento de raiva, um momento que você está passando por dificuldade, e muitas vezes a gente libera palavras que vão ferir, que vão magoar, que vão causar dor, briga, confusão. Mas olha o que a Bíblia nos exorta, Provérbios capítulo 15, verso 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, produz briga, produz confusão. Então, meu querido, minha querida, antes de você falar alguma coisa, fale consigo mesmo: o que Jesus falaria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Nesses 5 segundos, você engole o sapo, e você vai dizer uma palavra branda, segurar esse velho Adão que tem que estar crucificado, e tem que agir o Espírito Santo na sua vida. Por isso Jesus exorta: vigiar e orar para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne tem que morrer. Ela morre quando você submete as prensas de azeite, quando você diz: Senhor, eu vou permanecer firme nesta pressão a qual estou passando, mas eu sei que o Senhor está vendo, o Senhor não permite uma prova que vai além, juntamente com essa prova o Senhor tem um livramento, por isso eu vou suportar, Senhor, porque o Senhor está fazendo de mim um instrumento de bênção, vai gerar em mim benefícios, esta luta, esta prova, esse sofrimento. Então, queridos, que as tuas palavras sejam palavras doces e não amargas, palavras de bênção e não de maldição. Provérbios 18, verso 21 fala assim: que a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza come dos seus frutos. Jesus nos exorta: vigiar e orai, para que vigiar e orar para que seus relacionamentos, suas amizades, as pessoas às quais você se relaciona, sejam pessoas que vão te abençoar, que vão te edificar, que são bênçãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, fala assim: não vos enganeis que as más conversações ou más companhias corrompem os bons costumes. O mundo diz: diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Andes com os Calebes, ande com gente de fé, você vai ser um homem ou uma mulher de fé. Anda com um tribuloso, você vai ser um tribuloso. Anda com um fofoqueiro, você vai ser um fofoqueiro. Anda com um pessimista, você vai ser um pessimista. Ande com gente de fé.
Você diz, pastor, então tem que andar sozinha. Você e Jesus, amém. Mas você tem que fazer a diferença. Caleb e Josué andavam juntos. Gente que acreditava nas promessas. Que você aceite esse desafio. Procure gente de fé, gente que ora, gente que se consagra. Pessoas que são referências. Pessoas que são bênçãos. Para que você possa correr a corrida da fé. Eu geralmente, quando faço minhas corridas, meia maratona ou alguma corrida curta, eu sempre procuro alguém que corra mais do que eu, porque aí eu vou no ritmo. Agora, se eu pegar alguém que desiste, aí até um banho de água fria. Então eu tenho que estar sempre com pessoas que estão bem preparadas. Então, meu querido, minha querida, ande com gente que corra a corrida da fé e olhando para Jesus, que não fique distraído com as pessoas que vão desistir no meio do caminho. Que você olhe para Jesus, porque Ele é a nossa referência, o nosso modelo. Jesus foi até o fim, Ele morreu a morte de cruz, lá no Getsêmani, Ele sentiu aquele momento de medo, que Ele disse, se for possível afasta de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade, e Jesus se entregou à vontade do Pai, morreu a morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou vitorioso, e Deus exaltou Jesus sobremaneira, Ele dando um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Então, nesse momento de luta, corra para as pessoas de fé que vão te ajudar a orar, a interceder por você, que vão encorajar você. Procure parceiras de oração. Jesus nos exorta: vigiai e orai. Outra grande observação que eu quero fazer: vigiai o que você está vendo e ouvindo. Mateus capítulo 5, versos 29, fala assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmão, se teu olho, tua perna, ou tuas mãos te faz pecar, não está dizendo literalmente arrancar o braço, arrancar o olho. Tira o mal pela raiz. Se a televisão, a internet, alguma coisa está te fazendo você pecar, então corte o mal pela raiz. Em vez de você ficar aí navegando tantas horas na internet, vendo tanta bobagem, ore, leia a Bíblia, leia um bom livro. Senhor, eu preciso urgente do milagre. Você pode encontrar na livraria. Ocupe a sua mente. Irmãos, preste atenção. Os olhos são a entrada principal da alma. Vigia o que você ouve. Se você escutar todas as notícias de televisão, do rádio, só negativo, a maioria são tudo pessimista, alarmista, você vai ficar incrédulo. Você tem que dar ouvido às boas novas, às boas notícias. Existe mais de aproximadamente 8.000 promessas. Quando você estiver passando algum problema, ore as promessas, invoque as promessas, se aproprie das promessas de Deus. Você está neste mundo, mas para fazer a diferença, para estar acima dos problemas, porque com o teu Deus você saltará muralhas. Você pode passar por lutas, pode passar pelas ventanias, pela fornalha, mas o Senhor promete: estarei convosco todos os dias. Deus não vai te livrar das fornalhas, Deus não vai te livrar das ventanias, mas Ele promete: estarei no meio das ventanias, estarei no meio da fornalha para te ajudar. Mas creia que o Senhor está presente na sua vida. Então dá ouvidos às promessas de Deus, ouça as mensagens. No YouTube você encontra muitas mensagens. Eu tenho mais aproximadamente 1.000 mensagens. Você pode entrar no YouTube
lá, pastor Daniel Adam Soares, escutar mensagens, todo dia você tem uma palavra de fé, de esperança. Então enche teu coração, enche a tua mente. Então vigia teu ouvido não pode ser lixo. Ouça a palavra de Deus, dê ouvido às coisas boas, tudo que edifica, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, que ocupe teus ouvidos, porque a boca fala o que está cheio o coração. Que o teu coração seja cheio das coisas de Deus. Vigiai e orai. Outra consideração que quero fazer: vigie o teu coração, porque as orações podem estar interrompidas por conta de mágoas, pecados. Irmãos, é muito sério. Vigie e ore, porque uma das coisas que o inimigo prevalece é quando ele consegue paralisar a vida de um crente por conta da mágoa, ressentimento. A oração fica interrompida e o inimigo tem legalidade de trazer opressão na sua vida. Se alguém te magoou, não fique esperando para outro dia, abençoe aquela pessoa, porque a Bíblia fala, Mateus 5,44, abençoe e não amaldiçoe, vença o mal com bem, porque a Deus pertence a vingança, Ele vai tratar, o Senhor vai tratar, mas não guarde lixo no teu coração, senão você vai perder noite de sono, você vai ficar prisioneiro dessa pessoa. E a Bíblia fala em Provérbios 28:13, aquele que encobre seus pecados, que guarda os seus pecados, esconde os seus pecados, que ama o seu pecado de estimação, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. A culpa vai cair por terra, e você vai alcançar a misericórdia de Deus, e as bênçãos vão ser liberadas. Aquele que encobre suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então faça a tua parte, que Deus fará dele, e o inimigo não terá legalidade na sua vida. E eu termino essa palavra: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que você mata a carne todo dia, lendo a palavra, louvando, adorando, se enchendo do Espírito, andando no Espírito. A carne vai ficar fraca, e você vai prevalecer diante de Satanás. Sujeitai-vos a Deus, significa obedecer a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós, e você estabelecerá o reino de Deus na terra. Os discípulos, quando eles incorporaram essa verdade, quando foram cheios do Espírito Santo, amados, aonde aqueles homens passavam, havia milagres, prodígios e maravilhas. Os mortos eram ressuscitados, os demônios eram expulsos, até a sombra de Pedro, onde ele passava, os doentes eram curados, cidades eram impactadas, porque homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, não mais cheios de si mesmo, mas cheios de Deus, cheios da glória de Deus, não temendo as coisas deste mundo, não temendo a Satanás, seus demônios, não tendo coração nas coisas, nem dos valores deste mundo, mas sim cheios de Deus, com a visão do reino, manifestavam a glória de Deus, implantaram o reino de Deus, aonde adentravam, cidades eram impactadas, vidas eram curadas, porque homens e mulheres simples tomaram posse desta verdade, andavam nessa vigilância, e andavam em oração, cheios do Espírito Santo, e não davam chance mais para o diabo, porque eles entenderam, nós somos soldados do Senhor, e nós andaremos sempre vigiando e orando, para que a gente não caia em tentação, e o inimigo não prevaleça. E eles prevaleceram, manifestaram o reino de Deus, e Deus foi glorificado na vida deles.